Bom dia, sexta-feira. Hoje nós temos Levanta RS às 15 horas, tá? É às 15 horas, nós mudamos o horário para as 15 horas. Estreia, por quê? Porque semana passada tivemos enchente de novo ali no entorno, né? Então, por questão de segurança dos participantes, nós resolvemos adiar. Poderíamos ter feito online, mas como era estreia, não foi possível, né? Então a gente transferiu para hoje ali na rede Power Streaming, Sul TV, RBT TV, transmissão aí em massa para você na Serra, na região serrana, capital, Grande Porto Alegre, enfim. Hoje é friozinho, mas não chovendo aqui no Rio Grande do Sul, graças a Deus. As águas baixando e a gente começa a colher sinais aí, retornos de toda a força, de toda a solidariedade que estamos felizes em ter neste engajamento do nosso Rio Grande do Sul. Te desejo boas-vindas nessa sexta-feira e hoje eu vou te contar o caso da Maria, tá? Na verdade, não é esse o nome do caso real, né? Então, eu tô inventando nomes aqui, tanto dela quanto da empresa dela, para você entender a importância de um cronograma a partir de um plano de ação que estrutura o que nós estamos falando, né, nas últimas semanas, nessa questão de gestão de crise e vendas. Gestão de crise e vendas com foco em alavancagem. Então, se você está me acompanhando, você está vendo as ferramentas práticas que grandes players utilizam, gigantes utilizam, mas essas gigantes que foram pequenas, né, que nasceram pequenas e que passaram aí também no seu percurso, na sua história, com crise de vendas e catástrofes também ambientais, né, das mais diversas. Então, essas empresas, elas executaram alguns pacotes estratégicos de ação do ponto de vista de marketing, do ponto de vista de gestão, de vendas, de liderança, que aqui eu vos trago, né? Depois eu coloco também no passo a passo lá nossos e-books, nossos grupos de liderança, nossos grupos de ação, de retomada. Se você ainda não participa, me chama. Eu tô conseguindo conversar com alguns empresários de uma forma gratuita, né? Porque a gente precisa se ajudar a desenvolver seus planos de negócio. Tô muito feliz por ver resultados, ver insights, transformações acontecendo, esperança se refortalecendo também, especialmente nessas teias de conexão que são especialmente importantes às associações neste momento. E é tão importante que nessa semana, na terça-feira passada, nós falamos sobre isso no programa da TV Líder do Vale, né? E seguiremos aí nessa pauta de desenvolvimento junto com os empresários, fazendo case e fazendo sucesso. Então, é aquela conexão única com o mercado que a gente precisa resgatar através de ferramentas e teorias. E também o óbvio tem que ser dito, né? A prática dessas ferramentas e teorias através do óbvio tem que ser dito, que são os cases, né? Então eu vou te dar alguns cases, te dou alguns cases reais e alguns cases aqui também fictícios para você tentar adaptar para a sua realidade, para o seu segmento. Mas vamos lá, quando a gente pensa em criar um cronograma detalhado de atividades, tá? E depois designar responsabilidades específicas para os membros da equipe, que assim os executam, a gente não tem dimensão do quanto que isso é essencial, tá? Eu já vou te falar o caso da Maria para você entender a dimensão disso. Se você organiza um detalhamento, né, de ações através de cronogramas, você consegue gerir tempo, óbvio, e tempo no momento de crise é o mais importante, né? É o mais importante. Então, você consegue se planejar, você consegue se organizar, você consegue ter controle, você consegue ter gestão, você consegue cumprir prazos, né? Ora, você não consegue sair de uma crise se você não tem prazos definidos para ela e nem uma teia de colaboração, seja com seus próprios fornecedores, né? Através de negociações que uma gestão de crise requer, né? Então, a alocação de recursos, por exemplo, faz parte também de uma gestão de crise forte, que a gente vem falando esses conceitos aqui nos últimos dias, nas últimas semanas, mas se você não coloca na ponta do lápis, na ponta do papel, se você não coloca dentro de uma planilha, bom dia, se você não coloca dentro de uma planilha, dentro de um Trello, dentro de um software qualquer que te ajude a fazer essas gestões e a fazer um controle de cronograma, você está perdido, tá? É monitoramento e controle sempre. Isso te traz muitos resultados. Mas vamos ao caso da Maria, tá? Imagina a Maria, ela tem uma floricultura, tá? Ela tem uma floricultura e chama... Vamos pensar no nome aqui para floricultura, né?
a floricultura das borboletas, né? Que seja. E ela tá em uma cidade que foi devastada, ela perdeu tudo, ela perdeu sua loja, ela perdeu seus insumos, ela perdeu suas flores, ela perdeu todo o seu business, né? Todo o seu core business. Ficou depressiva, ficou mal. Tinha um pequeno time de funcionários, mas aí ela buscou dentro dessas associações que a gente tanto fala, essa vontade de se reerguer, né? Essas conexões. Ela foi conversando com um, foi conversando com outro, e ela foi se inspirando, e aí ela voltou para a equipe dela, voltou para casa, para sua floricultura, decidida a se reerguer. E aí ela desenvolveu, através dessas inspirações, um plano de ação. O que ela fez através desse plano de ação, né? A primeira coisa, ela estruturou um cronograma detalhado de atividades, que passou a ser essencial para ela executar. Bom dia, Daniel! Passou a ser necessário para ela executar essas retomadas pós-crise, né? E aí, dentro desse cronograma de ação, ela pensou em tudo que a gente vem conversando, estratégia de marketing, ela alavancou os prejuízos, ela elencou os prejuízos dela, ela elencou ela entendeu quanto que ela teve possivelmente de perdas, ela entendeu quanto que ela deveria vender mais para poder tentar amenizar a situação, e assim ela foi construindo uma série de levantamentos e uma série de pacotes emergenciais de estratégias, de ações, né, como por exemplo, conversas com fornecedores sobre logística, sobre negociação com fornecedores, negociação com contratos. Ela começou a fazer um inventário, literalmente, das suas perdas, também do seu potencial ativo de conexões, para poder se reorganizar, sempre com muita transparência, sempre com muita verdade, também essa comunicação junto com seus clientes de uma forma transparente. E ela colocou tudo isso num cronograma de atividades, né? Já que ela tinha que se organizar e também organizar a equipe dela, e ela contou também com essa área de recursos humanos dentro da empresa dela, né? Aliás, sobre isso também eu coloquei esse case no artigo que eu fiz hoje pro Papo de RH, que tá fantástico, né? Para você entender o potencial, a força que você precisa nesse momento de incentivar suas equipes, todas as pessoas que trabalham com você. Então ela foi lá e motivou as equipes, ela coordenou as equipes através desse cronograma. Ela falou: olha, nós temos que fazer isso, isso e isso, vamos com força, vamos com garra e vamos executar. E a equipe começou a executar de uma forma organizada, começaram a ter treinamentos de pós-crise, conscientes de que se antes já era necessário uma organização, agora passou a ser muito mais. E ela passou a medir os resultados junto com as equipes dela, né? Através do quê? Através de um cronograma. Através de um cronograma detalhado de atividades que passa a ser fundamental para assegurar que esse projeto de realavancagem, esse projeto executivo, de uma forma eficiente, que toda empresa precisa, mas que passa a ser indispensável numa situação de crise. E aí, dentro de prazos, junto com as suas equipes, ela disse: olha, vai dar certo, porque dá para visualizar, dá para enxergar o final do túnel. Você tem um começo, você tem um meio, você tem um fim. Você tem um começo que é uma tragédia, você tem um começo que é algo que nos desespera, você tem um começo que destrói todos os seus ativos. Quando você olha para isso, dói muito, né? Deixa eu olhar aqui para todas as minhas perdas, às vezes eu não tenho nem como mensurar minhas perdas, mas aí você aplica estratégias, coloca dentro desse cronograma as ações relacionadas às estratégias, pacotes, serviços e ações que a gente falou nessa semana, que só ele já acompanha um belo plano de ação, e um plano de negócio, um plano de ação para sua reestruturação. Você coloca em prática dentro desse cronograma essas atividades e você reúne as suas equipes. Você reúne as pessoas que trabalham, que estão envolvidos com você, seu sócio, seus investidores, seja o que for, né? Seus fornecedores. E você diz: olha, eu estou trabalhando nesse cronograma e eu quero tua ajuda, eu quero tua força, eu quero teu engajamento, e a gente vai conseguir sair. E à medida que o cronograma vai acontecendo, você vai vendo que uma mágica vai acontecendo. Você vai vendo que as coisas vão retornando, e mais do que isso, você ganha, você deixa um legado de positividade e de organização que vai perdurar depois para o resto do processo da sua empresa, né? Para toda a sua empresa no pós-crise. E quando você se dá conta, passou a crise e você está vendendo mais do que o convencional. E você está melhor do que antes. E você está mais forte. Deixa eu colocar aqui o carregador. Você está mais forte, né? E isso aconteceu, isso não é utópico. Isso aconteceu com as grandes marcas que eu citei, que eu venho citando durante a semana, né? FedEx, a própria Toyota, né? Várias que eu venho citando que passaram por
por terremotos, por furacões, né, em outros países, eles desenvolveram esses planos estratégicos de ações, dos quais eu venho falando aqui, e eles se reergueram depois que eles passaram por esse processo. Talvez seja por isso que hoje são empresas muito gigantes e que não abrem mão de ferramentas de gestão, ferramentas de administração, organização, cronogramas, né? Talvez elas não abram mão dessas coisas justamente porque elas sabem a importância, elas passaram por isso, elas precisaram, né? Se a gente for pegar pesquisas, algumas grandes pesquisas, como a pesquisa da Project Management Institute, né, que é a PMI, muito reconhecida na área de gestão ágil, enfim, essas empresas grandes, elas usam softwares bastante específico para poder organizar cronogramas de trabalho. E essa pesquisa, o PMI ele é uma das principais organizações, né, globais de gerenciamento de projetos. Ela está frequentemente publicando relatórios, um deles especial chama-se Pulse of the Profession. E ele destaca que essas práticas gerenciais de cronogramas trazem muitos resultados significativos, altos, realmente, bom dia, para o melhor controle, para melhor eficácia, melhor eficiência, que realmente faz toda a diferença no jogo, né? Se a gente for pegar os estudos da Standard Group, né, que é outra empresa focada nessa questão de gestão, ela também mostra que desempenho de projetos, especialmente na área de TI, que é o foco deles, né, com planejamento rigoroso de cronograma, realmente faz acontecer os projetos. Então, essas empresas que hoje são gigantes, mas que foram pequenas e que passaram por grandes catástrofes, elas implementaram naquele momento o cronograma dessa estratégia de ações de risco que a gente vem falando durante a semana. Se você perdeu, volta, porque a partir dali você tem ali um plano eficaz de ação e a partir de um cronograma estruturado que envolve toda essa equipe, você consegue sim se resgatar, né? E elas se fortalecem, e esse legado ele fica tão forte que as empresas hoje não abrem mão de trabalhar assim com esse cronograma. Por isso que empresas grandes, elas são muito chatas, entre aspas, e rígidas em relação à metodologia, em relação ao processo. E não distante disso, elas colhem muitos resultados, elas colhem frutos, né? A Microsoft, a Google, a IBM, essas que eu estou citando, elas não necessariamente passaram por catástrofes, as que eu venho citando até o momento. Durante a semana, segunda, terça, todas passaram, essas específicas não, mas a Microsoft, só para você entender, ela utiliza extensamente práticas de gerenciamento através da Microsoft Project. Quem trabalha com gestão possivelmente conheça esse programa, ele tem a versão gratuita, que ele vai controlando, ele vai fazendo sprints de trabalho, gráficos, Gantt, né, que ele vai emendando ali uma ação que inicia, outra que finaliza, que depende da outra, enfim, ele vai estruturando as ações e montando um cronograma de trabalho perfeito que a linha do tempo vai passando e você só vai gerenciando. O Google também, né, é uma empresa extremamente rigorosíssima na questão de gerenciamento de projetos com base em cronogramas para implementar o sucesso das suas empresas, vários projetos ao mesmo tempo. A IBM também, ela aplica, né, essas metodologias de gerenciamento de processos, né? Então, a P&G também. Então, são empresas que estão sempre lançando coisas no mercado e precisam realmente dessa otimização de tempo e dessa sincronia entre as equipes de trabalho. Em resumo, se você aplicar cronogramas detalhados das suas práticas de estruturação de recuperação, e a gente já citou as práticas de estruturação de recuperação emergencial nas lives anteriores, nas transmissões anteriores, se você organizar isso dentro de um cronograma, você está profissionalizando a sua jornada e tornando ela real, porque enquanto fica no penso, é utópico, você até inclusive procrastina, porque você não acredita que aquilo vai acontecer. Então, essa jornada de resiliência é uma resiliência, você colocar no papel, você fazer o penso, você colocar no papel. Se você quer o passo a passo, quer revisar o passo a passo junto com as transmissões da semana, me pede os e-books que eu vou colocando ali, né? A gente já tá... Hoje eu vou largar o quarto e-book, que é o quarto passo, né? Claro que cada passo tem algumas ações específicas, né? Mas o tempo da sua retomada ele é proporcional à aceleração que você vai colocar em investimento no sentido de penso e organização desse penso,
É a estratégia geral sobre as necessidades gerais que você precisa, que você traz para o ambiente mais tático e depois para o operacional do dia a dia. Então, assim, eu já dei exemplos. Eu preciso vender 20% a mais, né? O geral, ok. Como que eu vou fazer isso, né? Eu vou conversar com meu fornecedor, eu vou conversar com meus clientes, eu vou fazer uma campanha de marketing, isso é tático. O operacional, o que eu preciso fazer durante o dia? Tantos cards, tantas lives, tantas conexões, tantas ligações, né? Então, quando você começa a fatiar da sua estratégia geral para o dia a dia, e você coloca isso dentro de uma linha do tempo, dentro de uma agenda organizada, você sabe que se você cumprir aquilo, você vai, se não chegar na lua, pelo menos atingir as estrelas, né? E é isso que faz a diferença dentro do jogo. É isso que faz a diferença na retomada. Você não consegue fazer uma retomada de crise rápida e emergencial se você não é organizado. Então, se as empresas, a cada 10, hoje no Brasil, 7 vão à falência, de acordo com o Sebrae, no período de 5 anos, elas vão à falência porque elas não têm essa gestão, essa organização, gente. Organização é gestão. É você organizar as suas estratégias, olhar para os resultados, ter metas, ter QPIs, né? Ter metas. Metas smart, com prazo, com tempo, com o dono, com o proprietário, com quem vai fazer, como que vai executar, né? Organiza ali uma planilha 5W2H, a gente já fez transmissão sobre isso também. Metodologias muito fáceis, ferramentas fáceis, que eu digo conexão única, que traz essa conexão única com o seu mercado, com a sua gestão, com a sua liderança, com as suas vendas, com o seu público interno e externo, conexão da marca única, com o seu público interno e externo, né? De ferramentas tanto de posicionamento quanto de operacionais, de administração. Essas ferramentas são testadas, são validadas, né? E elas que fazem a diferença do jogo. Elas que fazem a diferença do jogo nessa conexão que você precisa estabelecer de liderança e de influência no mercado a partir de uma gestão que explode. Redes sociais, canais, enfim, só explodem aquilo que você é na sua essência, aquilo que você é por dentro, né? Então você tem que fazer uma boa gestão, tá? Então, essa floricultura, nós chamamos de... essa floricultura, ela é fictícia, né, obviamente, mas quando ela representa o quê? Quando você está determinado a reerguer, eu espero que seja um caso real seu, quando ela é determinada a se reerguer, quando os proprietários estão determinados a se reerguerem, eles têm que se dedicar a buscarem ajuda, fazer essas conexões, participar de workshops, participar de pautas, debates relacionados à recuperação de crise, olhar para modelagens, o que outras empresas fizeram que eu também posso fazer, né? Eu te trago aqui todos os dias isso para que elas possam se inspirar de novas ideias e colocar isso no papel, tirar do tópico e colocar no papel. E aí começa a criar esse cronograma de recuperações baseados nos insights que você está fazendo, né? E vai detalhando, alguns insights podem não ser possíveis, pode não fazer sentido, porque quando a gente fala aqui, a gente fala para o universo, a gente fala para o todo, né? Cada caso é um caso. Mas no momento em que você começa a colher esses insights e colocar num cronograma estratégico detalhado, você começa a profissionalizar a questão. Então vai lá, eu preciso primeiro limpar o meu espaço, depois eu preciso fazer reposição de estoque, depois eu preciso retomar as entregas, eu preciso renegociar com os fornecedores, eu preciso renegociar com a logística, eu preciso renegociar a prazo de entrega, eu preciso resgatar os pedidos que estavam em andamento, né? Renegociar eles com os clientes também, eu preciso estabelecer parcerias com novos fornecedores, eu preciso verificar como é que está a situação de materiais de preços, enfim, outros fornecedores que foram atingidos ou não. Eu preciso fazer uma avaliação financeira do meu negócio. Eu preciso buscar auxílios governamentais e linhas de créditos emergenciais que de repente possam me ajudar. Então, daqui a pouco eu preciso conversar com um advogado, daqui a pouco eu preciso conversar com um especialista financeiro. Percebe que isso aqui não é uma agenda que é igual para todos. Mas muitas dessas agendas fazem sentido e te dão insights, até para você construir a sua própria necessidade e colocar no papel. Então, com esse novo cronograma de ação que você vai estruturando e vai revisando ele todos os dias, você começa a colher melhorias imediatas, você começa a se inspirar e inspirar a sua equipe. E a organização das tarefas vai permitir com que a sua equipe trabalhe de maneira mais coordenada e eficiente, acelerando a sua recuperação, né? Então, você vai implementar serviços de logísticas para garantir as entregas, né? Você vai implementar ações práticas que depois vai te fazer sentido para você, você vai colher frutos e vai perdurar, vai deixar um legado. Você vai manter esses processos depois, posteriormente,
né? Os clientes, eles vão perceber, se você começa também a comunicar esse seu cronograma nas redes sociais, pessoal, estou fazendo isso, agora é hora de fazer aquilo, né? Tá dando certo, vamos lá, vamos junto. Clientes, já consegui novos materiais, já estou fornecendo novamente. Agora parte dos valores eu vou reverter também para outras pessoas atingidas, né? Então, quando você começa a comunicar também para o seu cliente esse seu cronograma, essa sua força, não só sua, mas da sua equipe, essa organização, essa vontade de se reestruturar, eles por si só também vão ficar sensibilizados com a situação e vão te apoiar enquanto negócio. Você tem que usar suas redes sociais para isso, vão te apoiar enquanto negócio, vão ficar impressionados com a sua resiliência, vão ficar comprometidos com o seu compromisso para com eles também, de manter a qualidade do serviço, e você vai dizer que você mantém a qualidade do serviço, que você não vai fechar. Então, essa comunicação aberta, transparente com todos os clientes internos e externos, clientes internos são os colaboradores, né? Enfim, faz toda a diferença no jogo. Só que para você ter essa transparência, você precisa ter controle sobre as suas tarefas, sobre o que você precisa fazer ou não. E esse processo de recuperação vai te ajudar com certeza a fortalecer o seu negócio, uma vez que ele está organizado através de um cronograma, né? Então, se grandes, parece óbvio, né? Essas ferramentas de conexão parecem óbvias, mas na prática a gente não faz, a gente não executa. E quando a gente vai se dar conta, é elas que transformaram pequenas empresas em grandes. Empresas que passaram pelos processos que a gente também está passando, né? Então, essa visão de prioridade de etapas é importante, não só numa situação de crise, mas sempre. O convite é você fazer do limão uma limonada. O convite aqui é você pegar esse momento trágico e transformar ele em numa potencial metodologia de processo para você, organizada, profissional, para você ver que dá certo. E aí você sai desse índice de possíveis empresas que podem ir a uma falência porque você não teve organização, né? Que é um índice grande no Brasil. Nós somos muito empreendedores, mas a gente faz de uma forma desorganizada, porque o brasileiro, ele faz as coisas por emoção e ele não se organiza às vezes, né? Diferente de outros países, que é o contrário, né? Então, essa identificação também vai valer de etapas, de tarefas, vai valer para você buscar as ajudas adequadas, estabelecer as conexões adequadas, preparar os ambientes de forma adequada, né? E assim você vai se fortalecendo, assim você vai explodindo e assim você vai criando novos processos de trabalho que vai fazer sentido para você, tá? Vai ser um exemplo inspirador não só para as pessoas que estão no seu entorno, mas também com certeza para outros negócios, e é isso que a gente deseja. Tá, gente, espero que tenha sido inspirador, né? Precisava dizer para você o quanto que é importante um olhar de gestão, tá? Profissional. Utilize softwares, utilize planilhas, Excel, o que você tiver à mão dos seus recursos, tá? Eu citei algumas ferramentas, algumas pessoas também usam Trello, bastante comum aqui no nosso Brasil. São todas ferramentas que têm as suas versões gratuitas e com certeza vai te ajudar muito, né? Se você quer se inspirar mais, se você tem dúvidas, se você precisa de ajuda, me chama em inbox que a gente conversa. Eu te desejo uma excelente oportunidades de vendas, de giro de economia. Nosso Rio Grande do Sul precisa. Lembrando que se você é uma estrutura física e você ainda está muito perdido, a gente já tem o recurso de buscar vender fora do estado, né, através do seu conhecimento, da sua experiência. Dá para fazer N jogos, N coisas, N situações que fazem realmente você sair da sua zona. Basta ter uma estratégia e uma organização operacional na sua agenda para que as coisas aconteçam e depois apenas uma comunicação transparente para explodir aí todo o seu movimento, tá? Então, eu te desejo uma excelente sexta-feira. Amanhã eu volto aqui, tá? Ontem foi feriadinho, a gente fez uma pausa. Mas amanhã eu volto. Amanhã eu vou estar na CMK Studios também, né? Pela manhã, mas não gravando podcast nem nada. Amanhã a gente vai estar fazendo rede de conexões network. Te convido a estar junto, porque isso faz parte do processo de alavancagem, de fazer conexões, entender o que os outros empresários estão falando e fazendo. Então, vai ter profissionais lá, capacitados, extremamente capacitados sobre gestão de crises, né? Eu também falo sobre gestão de crises. Então, fortalecer essas conexões, esses pensamentos, esses estudos, esses conceitos é muito importante. Então, se você está na região do Vale dos Sinos, aí em São Leopoldo, te convido a participar. Me chama em inbox que eu te mando o link. Eu já deixei aí nos meus stories, mas se você perdeu, me chama em inbox, que eu te passo o link da inscrição. Basta levar alguma doação, né, de alimento perecível, agasalhos, enfim. Fica ali em São Leopoldo, na SMK Studios, onde a WH Comunicação grava todos os seus podcasts aqui na região do Vale dos Sinos. Eu costumo dizer que é a segunda casa da WH Comunicação, né? Então amanhã a gente vai estar lá com grandes empresários fazendo essas conexões. E hoje nós vamos estar às 15 horas, às 3 da tarde,
3 da tarde, ao vivo, acompanhando as histórias também, ali na rede Poa Streaming, Canoas Streaming, RBT TV, para toda a Serra Gaúcha, e também Sul TV. Canais aí para você poder nos sintonizar conosco, e também através das plataformas YouTube do Poa Streaming, para você debater, enfim, e conversar sobre o Levanta RS. Hoje nós estarão lá conosco o Roger, um profissional afetado, que foi afetado pelas enchentes, mas também está nessa questão da retomada, está na ponta da retomada, com estratégia de retomada, e também o Luciano Paixão, que trabalha representando algumas associações de construção modular. Então está nos trazendo essa visão total, holística, de como que o mercado está vendo a parte da reconstrução. Então nós vamos estar falando sobre o resgate e já a reconstrução. Esses debates aí que envolvem a sociedade, os empresários, que são extremamente importantes para a nossa sociedade, que eu te convido, por favor, a participar para que a gente possa fazer um levante mais rápido, tá, gente? Te desejo uma excelente sexta-feira, também um excelente final de semana, embora amanhã a gente volte aqui às 7h37, e estamos juntos para essa alavancagem que o Rio Grande do Sul merece. Até mais!